Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco e eu escolhi um dos maiores clássicos que eu acho, dos maiores clássicos dos anos 70, Pat Smith, Horses. Bom, essa capa é um ícone, né? A foto do parceiro dela, o Robert Mapplethorpe. E ele falou, olha, amanhã a gente tem que tirar foto, então você tem que acordar cedo, não sei que horas, para a capa do disco. Acabou que ninguém acordou, eles acordaram já às 6 horas da tarde e falaram, não, mas a foto tem que ser hoje. Ele falou, bom, acabei tirando a foto sem luz, do jeito que dava, e se transformou numa das capas mais emblemáticas do rock, né? E a Pat Smith, ela nasceu em Nova Jersey, ela era testemunha de Jeová, não se conformava muito com a religião, ela vestiu umas roupas bem esquisitas, tudo, até o dia que ela ouviu Rolling Stones, e a vida dela ficou de pernas pro ar. Ela começou a ouvir Velvet Underground, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Aí ela falou, não, pô, tenho que mudar a minha vida, né? E para ela isso daí representava meio que a conjunção da liberdade espiritual que ela buscava, que ela sonhava para a vida dela, né? Ela queria transformar a vida dela e, se possível, transformar de outras pessoas. Tudo através do rock and roll, que é praticamente uma crença religiosa para ela, né? E além disso, ela é uma pessoa muito culta, grande escritora. Ela tem um livraço chamado Só Garotos, que ela conta a história dela, escreve o fino mesmo. E ela gostava muito de literatura, artes plásticas, gostava a literatura francesa do Rimbaud, a poesia beat do William Burroughs. Enfim, uma pessoa muito culta. E quando ela saiu de Nova Jersey, ela entregou o filho dela para adoção. Ela tinha acabado de ter um filho e falou, não, vou para Nova York. Foi com a cara e com a coragem. Chegou a dormir algumas noites ao relento, porque não tinha onde dormir. Aí ela conseguiu um emprego numa livraria, atendia lá cliente, estava no mundo dela, no meio dos livros, até que um dia chegou nessa livraria o Robert Mapplethorpe, que foi a grande paixão da vida dela, ele já morreu. Eles começaram a viver juntos, aí eles foram passar uma temporada em Paris, e quando ela voltou de Paris, aí ela já era outra pessoa, ela se mudou para o Chelsea Hotel, famoso hotel de Nova York, onde o Leonard Cohen morou também. Começou a frequentar lugares como o Max Kansas City para ver as bandas novas, o CBGB's, né, o bar punk lá de Nova York com as bandas, sei lá, deve ter visto muito Ramones lá, por exemplo. Isso depois, né? Lógico. E além disso, ela começou também a escrever. Ela escrevia poesia e críticas de discos, inclusive para Rolling Stone e para Cream, duas das maiores revistas de música, né, de todos os tempos. Ela atuava em peças de teatro e começou a ficar conhecida lá entre a turma do rock alternativo, né? Ela, pessoa bonita, tudo, frequentando CBGBs, tudo, ficou lá, conheceu um bando de gente. Inclusive ela foi convidada para ser vocalista do Blue Oyster Cult, que é uma banda, e ainda mais que ela não aceitou, porque ela já estava começando a cantar, e ela conheceu o guitarrista Lenny Kaye, que eles meio que formaram uma dupla, se entrosaram muito bem trabalhando juntos, compondo, escrevendo músicas juntos, tudo. Até que em 1974, o Ray Manzarek, né, o ex-tecladista do The Doors, chamou ela para recitar umas poesias num disco. E essa foi a primeira vez que a Pat Smith pisou no estúdio. Ela tomou gosto pela coisa, foi a primeira experiência. E em 75 saiu esse primeiro disco dela, o Horses, que está aqui na banda Richard Saul, Lenny Kaye, Ivan Kroll e J.D. Dougherty, baterista. É um disco meio art punk, vamos chamá-lo assim, porque ele tem uma vibe meio punk, mas também tem uma outra coisa, tem umas canções meio épicas que eu vou falar aqui. Para mim é uma obra de arte mesmo esse disco. Para mim é um dos melhores discos de estreia da história do rock. Eu acho que se eu fizesse um top 5 de discos de estreia, esse estaria, assim como o primeiro do The Doors, o primeiro do Jimi Hendrix, mas esse estaria, com certeza. Foi produzido pelo John Cale, que é do Velvet Underground, né, uma das bandas que inspiraram a Pat Smith. E o disco é uma mistura de rock de garagem, que eu anotei aqui, quase experimental, com uma poesia muito rica, né? Porque como eu
já falei algumas vezes aqui, ela escreve muito bem. Uma coisa que eu acho que ela conseguiu fazer muito bem nesse disco, que é o diferencial, é que ela meio que conseguiu misturar as duas costas dos Estados Unidos, oeste a leste. Tem meio que a cena punk de Nova York, também com uma coisa meio de São Francisco, meio hippie, meio beat, que já vai para Nova York de novo. Eu acho que ela conseguiu fazer uma ponte muito interessante. E tem músicas que eu gosto muito aqui, por exemplo, Redondo Beach é uma letra que fala de uma menina que se afoga depois de levar um pé na bunda de um namorado. É lógico que o Morrissey ama essa música, tanto que ele gravou essa música, né? Tem tudo a ver com ele. Tem outras aqui, por exemplo, os dois épicos que eu falei é Birdland e Land. Uma tá no lado A, outra no lado B. Break It Up é outra que eu gosto, que a guitarra do Lenny Kaye destrói tudo nessa música. E também o Lou Reed, tem uma música aqui chamada Kimberly, que é a primeira do lado B, que você vê que o modo que a Patti Smith canta é Lou Reed total. E o que eu acho interessante nesse disco, assim como a Patti Smith se valeu de várias influências para fazer o Horses, a quantidade de gente que ela não influenciou depois, porque talvez a Patti Smith seja o protótipo de mulheres no rock, as popstars femininas, ela meio que reescreveu as regras. Você vê uma Chrissie Hynde do Pretenders, ela tem muito da Patti Smith. Você vê a Courtney Love, ela tem muito da Patti Smith. Então ela vai além realmente da música, fora as bandas que ela influenciou. Você ouve, por exemplo, Talking Heads e R.E.M., a influência total da Patti Smith, inclusive o Michael Stipe sempre fala isso. Eu tenho um livro muito legal, pena que eu não tô com essa foto aqui, que é um livro de fotos da Patti Smith, de uma turnê que ela fez, e o Michael Stipe, o R.E.M. já tinha acabado, o Michael Stipe saiu com ela para essa turnê para ser o fotógrafo particular, né, dela. E saiu esse livro só de fotos do Michael Stipe, e quando eu comprei os 200 primeiros, sei lá, ganhava uma foto da Patti Smith tirada pelo Michael Stipe e autografada por ele, atrás, até numerada. Então tenho, mas infelizmente não tem essa foto aqui, mas você vê o Michael Stipe nunca negou, né, essa grande influência. E a música mais emblemática desse disco é a primeira, se chama Gloria. Não é dela, é do Van Morrison. E essa música, ela canta que Jesus morreu pelos pecados dos outros, mas não os dela. Mas é aquilo, certamente a Patti Smith morreria pela sua integridade artística, porque ela realmente é uma cantora muito cool, ela faz todos os discos dela são bons, ela ultimamente tem gravado muito pouco. O livro saiu o segundo agora dela, é uma continuação das memórias, ainda não saiu no Brasil, acho que deve sair, eu ainda não li. Eu assisti um show dela há uns 3 anos ou 2 em Nova York, ela abrindo para o Neil Young. Ela abria e depois era Neil Young e Crazy Horse, você imagina o show que foi, né? E eu me lembro que quando acabou o show da Patti Smith, ela tirou os sapatos e deixou na beira do palco, e quando o Neil Young entrou no palco, ela ficou sentadinha na ponta, colocou o sapato e ficou vendo o show do cara lá no canto do palco, como se fosse uma pessoa normal, né? E que na cabeça dela ela é mesmo, mas pra mim é um gênio. Tá aqui, Patti Smith, Horses. E eu queria saber de você porque ela não é uma... Acho que ela nunca deu show no Brasil, que eu me lembre. Então não sei se aqui no Brasil ela é tão conhecida assim. Deveria ser mais, pelo menos eu acho isso. Eu queria saber se você conhece, o que você gosta dela, se você acha o Horses uma obra-prima, ou se você achou tudo que eu falei aqui uma besteira. Enfim, deixa aqui no comentário e a gente tá de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!